Opa, Silvano, bom dia, boa noite. Silvano, Marcileia, Kelly, sejam bem-vindos. Ana Cristina, boa noite para vocês. E para os outros companheiros, né, que estão chegando e às vezes eu não consigo identificar aqui. O Célio, boa noite. Boa noite, Adriana Alvarenga, Eveline, Aleda, muito boa noite, Michele, Patrícia do Carmo do Rio Claro, Claudio Honor, Luciana, boa noite, Roberta também, lá junto com a Eveline, seja bem-vinda, Rosângela, a Josi também, todos esses compartilhamentos aí da Marcileia, do Guilherme, Lídia, boa noite, seja bem-vinda também, Maí Aparecida, muito boa noite, seja bem-vinda. É isso aí, Patrícia, mais uma vez estamos juntos, sintonizados, uma perfeita harmonia. Lucélia, boa noite, seja bem-vinda também. O Alex, que eu já vi ali, boa noite. Bom, vamos lá então iniciar, né, por conta do nosso horário. Nesse instante, gostaria também de convidar, boa noite, Ronaldo, seja bem-vindo. Gostaria de convidar a todos para nós fazermos a nossa prece de abertura, que mais uma vez, nada mais é do que a elevação do nosso pensamento ao nosso Mestre amado e querido Jesus, pedindo a bênção, a proteção e o amparo necessários para esses instantes em que estaremos aqui todos juntos. Como constam nos evangelhos, todas as vezes que estiver mais de uma pessoa reunidas em seu nome, Ele estaria conosco. E Ele está, com certeza, em especial por intermédio desses bondosos e amoráveis espíritos amigos, os nossos anjos de guarda que nos assistem e que também contribuem para que nós consigamos assimilar a mensagem do próprio Cristo, sobretudo uma mensagem interpretada por Kardec pela espiritualidade através dessa doutrina bendita e maravilhosa. Que a paz continue no nosso coração. Somente com paz e com tranquilidade estaremos concentrados de tal forma a assimilar informações e conhecimentos e, sobretudo, aplicá-los ao nosso dia a dia, às nossas necessidades e, é claro, à nossa própria busca pela felicidade. Com certeza esses ensinamentos são riquíssimos. Quanto mais nós conseguimos apreendê-los, dominá-los, mais facilmente nós vamos entender e captar a grandeza do próprio Criador. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e através dele e dos seus ensinamentos, nós também queremos chegar a esta evolução, a este patamar, à própria perfeição, para divisarmos a grandiosidade dessa inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. É isso, meus queridos amigos. Olá, boa noite, Selma, Rosângela, seus compartilhamentos aqui, Andréia, Luciana, seja bem-vinda, Tereza. Gente, vamos lá. Nós estamos estudando, em especial nos dias de quarta-feira, o livro A Gênese, o milagre e as predições segundo o Espiritismo. E nós estamos no capítulo 3, o bem e o mal. E no nosso último encontro a respeito deste livro, nós estudamos a origem do bem e do mal. Espero que vocês tenham conseguido assimilar um pouquinho desses aspectos, porque se nós conseguimos identificar bem esta origem do bem e do mal, nós estaremos mais aptos e preparados para entender o que vem a ser o bem, para entender o que vem a ser o mal e, sobretudo, para nós começarmos a buscar um pouco mais a prática do bem e nos livrando daquilo que constitui para nós ainda um mal. A origem nós identificamos, está justamente nessa nossa imperfeição, podemos assim dizer, e sobretudo
nos nossos instintos, ou melhor, nas nossas paixões. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai estudar e inteligência. E sobretudo neste capítulo, ou melhor, nesta parte, Kardec vai explicar para nós bem o que vem a ser esses instintos. Tá? E a gente vai perceber que o instinto é algo belo, é algo positivo. O instinto é um guia infalível. Daí, vejo para vocês, só para vocês terem uma ideia, quando nós buscarmos a leitura da Lei do Amor do Evangelho segundo o Espiritismo, sobretudo do Espírito Lázaro, nós vamos identificar quando ele diz ali que no seu início o homem tem instintos, mais avançado e corrompido tem sensações, instruído e depurado ele tem sentimentos. Então, há um processo evolutivo do instinto para as sensações e para os sentimentos. E os sentimentos, como nos ensina a irmã Cidufor, são os guias infalíveis da alma. O instinto também é um guia seguro e infalível, como nós vamos identificar. Então, até para nós entendermos o amor, nós precisaremos passar justamente por este conhecimento do instinto. E o instinto está ligeiramente ligado a esta origem do bem e do mal, por isso Kardec colocou todos neste capítulo. E não se esqueçam do item 10 desse capítulo 3 do livro A Gênese, que a origem de todos os vícios está justamente nas nossas paixões, ou melhor, a origem dos vícios, assim como a origem das paixões, está na falsa interpretação que nós ainda carregamos da lei de conservação. E eu gosto de acrescentar da lei de conservação e da lei de destruição, porque nós vamos ver, não será hoje, mas no nosso próximo encontro deste livro, aquela parte onde Kardec vai tratar da destruição de um ser para o outro. A destruição dos seres vivos por eles mesmos. Vocês vão ver que coisa interessante e como Kardec foi perspicaz nesta análise e neste estudo. Então, dentro do capítulo do bem e do mal, vimos a origem do bem e do mal e, sobretudo, a origem do mal, porque o mal não tem existência real, mas ele existe enquanto nós, ainda conduzidos pelas nossas sensações, veja o progresso na lei do amor, no início instintos, mais avançado e corrompido, temos sensações. Então, nós vamos identificar que justamente essas sensações e estas paixões, aí sim residem tudo aquilo que nós entendemos e consideramos como mal, do ponto de vista humano. Ok? E a gente vai, é claro, identificar um pouquinho agora com Kardec essa questão e a diferenciação do instinto e da inteligência. No início, nós poderíamos, ou podemos, vocês podem depois identificar neste trecho do livro A Gênese, que Kardec ele vai estabelecer algumas hipóteses, algumas teorias ou sistemas, justamente para tentar nos explicar, sobretudo, o instinto e a sua relação com a inteligência. Assim como na parte final, ele vai buscar diferenciar para nós o instinto da própria paixão. Ele inicia o capítulo com alguns questionamentos. Por exemplo, a diferença entre instinto e inteligência? Onde termina um e começa o outro? O instinto é uma inteligência rudimentar? É uma faculdade distinta? É um atributo exclusivo da matéria? Vejam, questionamentos que o próprio Kardec vai fazendo para ele mesmo responder com base em todos os ensinos trazidos pelos Espíritos. Mas logo no início, Kardec vai conceituar para nós instintos. E guardem bem essa conceituação, porque é algo que a gente vai precisar levar por um bom tempo da nossa vida que eu digo, nas diversas existências, porque enquanto estivermos ainda dominados por um corpo material, nós estaremos também utilizando os nossos instintos, como nós vamos ver logo a seguir, numa dessas teorias que Kardec procura nos apresentar. Ele diz, ou ele conceitua o instinto
como uma força oculta que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a sua conservação. Ou seja, no próprio conceito de Kardec, nós vamos ver que o instinto possui a finalidade de nos conservar. Tá vendo por que justamente naquele trecho ele cita que a nossa falsa interpretação da lei de conservação é que pode conduzir, infelizmente, as nossas paixões e identificar ou pelo menos nos apresentar aquilo que nós entendemos como mal? Então, o instinto é uma força oculta. E essas teorias e sistemas que ele vem desenvolvendo é justamente para tentar explicar que força oculta é essa. E que solicita, vejam, aos seres orgânicos a atos espontâneos. Quando ele fala em seres orgânicos, a gente sabe quais são os seres orgânicos. Nós temos as plantas, os animais e o próprio homem. Então o instinto está presente, pelo menos nestes três reinos. E ele vai conduzir os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários. Por quê? A gente vai ver mais adiante, o conceito de inteligência é justamente quando nós colocamos a nossa vontade. É quando a gente começa a trabalhar e a pensar como agir, por que agir. E aí nós vamos concluindo qual é a melhor forma de agir. O instinto não, ele é um ato involuntário. Por isso que nós vamos dizer muitas das vezes inconsciente. E é justamente pelos instintos que os animais são advertidos, por exemplo, daqueles perigos que ele está sofrendo, que eles são conduzidos e levados a buscar ou a caçar para sobreviver. É o instinto que vai fazer com que determinadas criaturas, e a gente vê isso muito comum nas aves, que elas migram de um lugar para outro, principalmente de acordo com as estações do ano. Não é que são animais ou seres inteligentes, eles fazem isso por instinto. E o que é o instinto? Essa força oculta que a gente vai identificar logo logo as teorias que Kardec traz. É o instinto que faz com que determinados animais, principalmente pássaros, a gente identifica muito isso nos pássaros, constroem as suas casas. O João de Barro, por exemplo, ele constrói uma casa perfeita, constrói os seus ninhos. Tudo é por instinto, não é pela inteligência. Isso são que atos espontâneos e involuntários, provenientes dessa força oculta. Olha que interessante como que Kardec vai desenvolvendo isso com maestria. Vai desenvolvendo com maestria por quê? Porque muitas das vezes nós somos praticamente levados a conclusões equivocadas. Poxa, tal animal ele é inteligente porque ele faz isso, ele age dessa forma. Não. Kardec vem falar que isso é proveniente do próprio instinto. Assim como nós. Entre os homens, ele vai dizer, o instinto domina exclusivamente o início da vida. Tá? Exclusivamente. Por quê? Porque no início da vida, quando nós, como crianças, vamos ali tentar dar os primeiros passos, a gente vai fazendo aquilo tudo por instinto, não é nem a nossa vontade. Em nós, adultos, do mesmo jeito. Vocês já pararam para pensar? E vocês controlam, por exemplo, o piscar de olhos? Vocês controlam a respiração de vocês? Vocês já pararam para pensar? Vocês controlam? Ou é algo espontâneo, ou algo involuntário? A gente pega, respira e nem percebe que está respirando. Isso é o que? Proveniente do instinto. Assim como o funcionamento da nossa estrutura do nosso corpo, a maior parte dele funciona por instinto. Tá? Então, de novo, não esqueça, o que é o instinto? Essa força oculta, tá? Que justamente move os seres orgânicos a praticar atos espontâneos e involuntários para a sua conservação. Ok? Então, o instinto que comumente é utilizado
para o homem, principalmente na infância, ele está presente na fase adulta, sobretudo naqueles atos que nós temos pela nossa própria necessidade de sobrevivência, que a gente não faz ideia. Então, e aí Kardec traz a diferença. O ato maquinal é instinto. E aquele que denota uma reflexão, uma combinação, uma premeditação, é algo inteligente. Um é livre, o outro é não. A minha inteligência é livre. Eu vou usar da forma como quiser. Eu vou fazer a reflexão da forma como eu quiser. Eu vou combinar os atos e os movimentos da forma que eu quiser. O instinto eu não consigo dominar. O instinto eu não consigo controlar. Esses atos reflexos, eles são naturais, espontâneos e involuntários. Tá vendo como é que é interessante a gente gravar um pouquinho desses conceitos que vai nos ajudando a entender. Vai nos ajudando a entender e vai nos ajudando a se conhecer também, meus queridos. Por que nós temos essa dificuldade do autoconhecimento? É porque muitas das vezes nós não estamos querendo saber das coisas. Ou a gente apenas e tão somente quer saber daquilo que nos interessa. Ah, não, isso não me interessa. Eu respiro, eu estou sobrevivendo, então tudo bem. Mas será que isso não pode te conduzir a uma reflexão mais profunda para você, sobretudo, começar a valorizar e, sobretudo, desenvolver um sentimento de gratidão? Será que esses atos instintivos que o seu organismo tem não pode te conduzir, sobretudo, para aquela certeza de que você, como princípio inteligente, comanda toda uma máquina, e uma máquina formada por seres orgânicos que possuem os seus instintos e também querem avançar para a inteligência? Então, a gente precisa justamente entender, e quanto mais nós entendemos, mais facilmente nós vamos vivendo. Tá? Mas, como diz Kardec, se o ato instintivo não tem caráter inteligente, ele ao menos denota uma causa inteligente. E muitas das vezes, essencialmente, previdente. Olha que interessante. O instinto, não sei. Eu sei que ele não é inteligência. Mas como diz Kardec, ele com certeza ele nos conduz a uma forma tão tranquila, natural e involuntária, nos mantendo vivos, que ele parece ser inteligente. Mas onde ele fala, a causa com certeza é inteligente. E aí sim, vamos então tentar descobrir qual é a causa? É aí que ele vai trazer, nesta parte, algumas teorias. A primeira teoria que Kardec vai trazer, ele diz que, ele estuda essa possibilidade de um instinto ter a sua fonte na matéria. Por quê? Porque se de um lado nós temos o princípio inteligente e do outro nós temos o princípio material, se o princípio inteligente ou se a inteligência não se confunde com o instinto, então será que o instinto não é algo inerente à própria matéria? Será que ele não tira a sua fonte da própria matéria? É até uma teoria interessante. Se ele está ligado à matéria, por que não? Mas o próprio Kardec vai concluir, mas como poderia? Se a matéria fosse a fonte do instinto, e o instinto, nós estamos falando que ele é seguro, ele nos conduz a caminhos seguros, certos, corretos, e que o instinto não falha. Veja, o instinto não falha, é o instinto. Se o instinto não falha, nós teríamos que dizer então que a matéria, da onde provém o instinto, é mais inteligente do que o espírito ou o princípio inteligente. Seria crível um negócio desse? Um princípio material mais inteligente do que o princípio inteligente? Nós não falamos, já vimos e estudamos que a matéria nada mais é do que algo inerte, parado, e que serve justamente para que o espírito atue sobre ela, para ser dominada, para ser manipulada, para ser transformada. Então a matéria não pode ser mais inteligente. Seria então impossível, talvez seja essa a palavra, o instinto provir exatamente da matéria. Então essa teoria logo já foi descartada por Kardec.
Ele vai trazer então, contudo, uma outra teoria. Bom, se o instinto ele não pode provir, ou ele não pode surgir ou nascer da própria matéria, então é claro que ele tem algo relacionado com outro princípio que não seja um material. Bom, será então um instinto uma inteligência rudimentar? O que Kardec quer dizer com essa inteligência rudimentar? É que o instinto ele inicia a condução das criaturas, dos seres orgânicos, até um determinado ponto. Então, um instinto presente nas plantas, presente nos animais. Aí quando chega no homem, quando o homem passa a desenvolver a inteligência, aí o instinto ele se apaga. É como se o instinto se transformasse em inteligência. Será que nós poderíamos entender e justamente acatar ou aceitar essa teoria? Ela com certeza vai trazer, pelo menos assim, algumas respostas no primeiro momento, tá? Mas ela não vai responder a todos os questionamentos. Com certeza. Um deles é o seguinte: se eu tivesse um instinto como uma forma rudimentar de inteligência e atingido determinado patamar, a inteligência dominasse, como é que eu explicaria, por exemplo, algumas pessoas que perdem a sua razão ou que perdem a sua inteligência e ficam como no estágio de idiotia? Aí eu iria dizer o seguinte, que eles sobrevivem sem inteligência porque o instinto voltou e retomou o seu lugar. Então, o instinto e a inteligência seriam alternados, a hora que um some, o outro aparece. Mas aí não vai de acordo com aquilo que eu estou trabalhando na minha própria teoria, como uma inteligência rudimentar. Da mesma forma, se nós nos observarmos, como nós falamos agora há pouco, nós, como seres inteligentes que usamos inteligência, nós também não temos atos instintivos, nós não temos atos reflexos. Então, o instinto e a inteligência caminham juntos. O ato, por exemplo, nós citamos aqui da criança andar, que o próprio Kardec também vai fazer essa analogia. O ato de eu andar, de eu pegar e colocar um pé na frente do outro, este movimento, a gente sabe, ele é instintivo. A gente não precisa nem se preocupar com ele mais. O fato de eu fazer isso, normal, instinto, mas a direção que eu vou tomar, a velocidade que eu precisarei imprimir para chegar em determinado lugar, já é um ato de inteligência. Com isso, eu trabalho com os dois ao mesmo tempo, tanto com o instinto quanto a inteligência. Então, Kardec já refuta essa teoria que diz que o instinto seria uma inteligência rudimentar. Até no determinado ponto, instinto. Chegou no outro patamar, inteligência. Não, impossível. Por quê? Porque eles trabalham juntos, eles caminham juntos. Então eu não posso ter um instinto como uma inteligência rudimentar. Por quê? Vejam, nós estamos estudando o instinto quando diz Kardec, é uma força oculta. Nós estamos tentando descobrir essa força oculta. Primeira teoria, é da matéria? Não, não é. Segunda teoria, é o início da própria inteligência? Então ele já está descartando. Não, por quê? Porque os dois trabalham juntos. Aí vem uma terceira teoria. Essa terceira teoria, ela traz uma concordância, inclusive, com o que o próprio Espiritismo nos ensina. Eu confesso para vocês que muitas das vezes cheguei a pensar e a adotar para mim essa teoria. Sempre que o instinto é uma inteligência externa. Então, primeira teoria, o princípio, o instinto como fonte da própria matéria. Segunda, um instinto como uma forma rudimentar de inteligência. E terceiro, um instinto como uma inteligência externa. O que seria essa inteligência externa? E como o próprio Kardec vai dizer, ela até nos seduz. Nos seduz sim. Por quê? Porque a gente, nesses nossos instintos, como essa força oculta ela é inteligente e ela é segura, nós entendemos que são espíritos que liderariam esses instintos e conduziriam as criaturas. Se você pensar, por exemplo, lá no reino vegetal, você poderia até falar, opa, tem um espírito que cuida das plantas, então ele
é quem organiza e quem controla todas as necessidades das plantas. Inteligência externa atuando. Nos animais, você também pode dizer, olha, então é um espírito que conduz. Então tem um espírito protetor, vamos supor, dos cachorros. Então ele é o responsável por introduzir conduzir a vida desses animais. Da mesma forma, seria no homem, nas crianças. Aí Kardec até ainda vai brincar, né? Que existe um ditado que diz que há um Deus para cada criança, para cada louco e para cada alcoólatra. Porque assim, eles conseguem fugir de determinadas coisas que a gente nem imagina. A gente às vezes fica preocupado, nossa, a criança vai bater a cabeça ali, mas de repente, aí a gente fala, é o anjo da guarda dele. Seria justamente essa inteligência externa atuando para justamente proporcionar esses desvios. Lembram? É uma força oculta que nos leva a atos espontâneos e involuntários. A mesma coisa uma pessoa bêbada. Parece assim que alguém está conduzindo ela. Como o próprio Kardec diz, não tem nada de diferente nisso. Os espíritos nos auxiliam? Sim. Eles influenciam a gente, influenciam todos os reinos? Sim. Mas tem um detalhe que Kardec coloca, e confesso a vocês que agora a gente vai se convencendo, porque eu pensava muito nisso, numa inteligência externa que resolvia todas as coisas. Mas Kardec vai trazer um detalhezinho que acaba nos convencendo. Diz ele que, se nós pensássemos dessa forma, como é que ficaria a questão da unidade, da uniformidade de todos esses instintos? O que nós estamos querendo dizer? Nós estamos querendo dizer que todas as plantas agem do mesmo jeito, ou o instinto conduz elas da mesma forma. Mas espera aí, se eu estou falando que tem uma inteligência externa, se eu estou falando que tem espíritos que cuidam, é um espírito só que cuida de tudo, mas ele daria conta disso? Da mesma forma os animais, ele daria conta de conduzir todos da mesma forma? Imaginem, nós temos, e aí a gente vai aprender, na medida do possível que tiver jeito, eu vou trazendo para vocês. Se nós pegarmos o livro Evolução em Dois Mundos de André Luiz, nós vamos ver como que a criatura humana vai passando, ou melhor, como que o princípio inteligente, ele vai passando por diversas fases na sua existência de progresso, e alguns deles iniciaram-se há bilhões de anos atrás. Então, por exemplo, a ação reprodutora, ela começou lá com um determinado tipo de bactéria que veio desenvolvendo as algas, e essas algas foram se evoluindo para plantas, depois animais. Então veja, desde esse início, todos esses seres vêm desenvolvendo da mesma forma. Ou seja, Kardec identificou uma unidade, uma uniformidade fantástica. E como poderia ser então essa inteligência externa conduzindo tudo isso? Ele ainda diz, olha, tudo bem, tá? Isso não tira o mérito, porque os espíritos estão aí e muitos deles são capacitados. Mas a coisa é muito uniforme para a gente conseguir entender e principalmente aplicar para todos os casos, para todas as formas. E em especial para todo o nosso globo. Então, se determinados órgãos que existem nas plantas funcionam, têm a mesma funcionalidade daqueles que estão nos animais, que têm a mesma função e desenvolve-se do mesmo jeito que tem em nós, a unidade é muito grande para ser espíritos ou inteligências externas a cuidar de tudo isso. Tá? Então, segundo Kardec, nós não conseguiríamos explicar todos os instintos através dessa teoria. Vou repetir para vocês, é muito sedutora, eu mesmo já fiquei muito tempo defendendo. Por quê? Porque Kardec traz aqui, gente, são hipóteses, são teorias para tentar explicar. Daí, inclusive, ele vai trazer uma quarta teoria. E essa quarta teoria que Kardec vai falar, ele mesmo, até se alguns leem, vocês não vão talvez conseguir identificar como uma teoria propriamente dita desenvolvida por Kardec. Somos nós quem conseguimos extrair isso da leitura, tá?
Kardec vai dizer que o instinto seria, então, uma ação providencial ou uma ação da providência divina. Nós estudamos a providência divina alguns dias atrás e a gente viu como que é possível e é capaz Deus estar presente em tudo e em todos, sobretudo através do fluido cósmico universal. Então Kardec chega a brevemente desenvolver que o instinto nada mais é do que essa ação da providência divina que vai conduzindo as criaturas até que elas estejam preparadas para, de uma forma livre, caminharem com as suas próprias pernas. Então o instinto, uma ação providencial do próprio Criador. Então, este ato que eu tenho de piscar os olhos, de respirar, é justamente a providência divina que vai conduzindo todos estes seres responsáveis por estes órgãos a executar o seu trabalho, a executar a sua tarefa. Nós somos formados de seres. O que são as células? São seres. E o que seriam estes seres que estão unidos para formar esse todo? São princípios que estão também em processo de desenvolvimento. E eles vão agindo por instinto, justamente pela providência divina que vai tomando conta e cuidando de tudo e de todos, até que, elevado à condição de princípio inteligente, ele possa conduzir por si só a sua própria vida e a vida de alguns que estão à sua disposição. Lembrem depois da questão, se vocês tiverem curiosidade, leia a questão 540 do Livro dos Espíritos. Do átomo ao arcanjo. Então, o arcanjo começa como um átomo, e como um átomo ele vai cuidando de determinados fenômenos da natureza, fenômenos materiais, até que num determinado ponto ele esteja preparado para os fenômenos morais. Assim é o processo evolutivo. Então Kardec fala da atuação dessa providência. Essa mesma providência, aqueles que acompanharam nossos estudos anteriores, viram que a gente falou. E, inclusive, somos conduzidos a concluir que acidentes não existem. Porque a providência divina sempre atua. Então Kardec fala também no instinto. Também no instinto. Mas Eveline, imagina só, se fosse um sussurro da alma, a Eveline está colocando aqui, ela gosta de dizer que o instinto é um sussurro da alma. Mas se fosse um sussurro da alma, o que é a alma? A alma é justamente o princípio inteligente. Então é o princípio inteligente que está fazendo, que está comandando, mas nós temos ainda condições de comandar este instinto, tá? Por isso Kardec vai desenvolvendo essas teorias. Ele vem falando disso, olha, enquanto você não consegue caminhar, a providência divina vai atuando e ela é quem vai conduzindo. Então, se você dizer assim, ó, o instinto é um sussurro da providência divina, opa, perfeito. A providência divina que vai conduzindo. Mas não se preocupe, tá? Por quê? Porque Kardec desenvolveu essas teorias e ele vem falando isso aqui, só que ele mesmo conclui. Abre aspas para as palavras de Kardec. Todas essas maneiras de encarar o instinto são necessariamente hipotéticas e nenhuma tem o caráter suficiente de autenticidade para ser dada como solução definitiva. A questão será um dia resolvida. Então o próprio Kardec, ele não consegue concluir essa força oculta dos instintos. Ele desenvolveu essas teorias e a gente vai com elas aprendendo e assimilando. Opa, qual que seria mais interessante, que se amoldaria mais no nosso caso? Aí vamos repetir: fonte material, inteligência rudimentar, ação de uma inteligência externa ou uma ação providencial. Aí estão essas hipóteses, essas teorias que ele lançou e que a gente vai precisar ainda refletir mais sobre elas. Por isso que eu estou falando, é um estudo
constante. E o próprio Kardec conclui, olha, não bata o martelo. Por quê? Porque nós temos que aprender ainda mais algumas coisas. Sobretudo, como você colocou, a questão da alma. A gente ainda não conhece bem esse princípio inteligente. Eu também até acho que nós vamos, com o passar do tempo, dominando determinadas coisas e inconscientemente nós podemos conduzir isso. Mas enquanto nós não estamos preparados para conduzir totalmente, esse inconsciente, será que ele é dirigido pela providência divina? É o que nós precisaremos descobrir. E é aquilo que Kardec nos propõe. Então, pensem no instinto dessas formas que ele dispôs para nós. E aí a gente vai depois deduzindo. Para nós fecharmos aqui essa questão, principalmente do instinto e a inteligência, Kardec traz um pouquinho aqui essa diferenciação entre o instinto e a paixão. Tá? Ele vai dizer para nós que, primeiro, é necessário nós fazermos essa diferença, tá? Ambos, os dois, eles vêm do nosso inconsciente. A própria paixão. Na grande maioria das vezes, nós não conseguimos dominar, ou a gente não consegue, melhor dizendo, controlar. Ela vem de inopino, ela vem de supetão. Só que ele vai dizer, olha, em especial os instintos que são individuais, os instintos, eles são atos espontâneos e involuntários e que são certos e seguros, enquanto as paixões, ainda que provém do nosso inconsciente, elas precisam ser domadas. Por quê? Porque são justamente elas que vão nos conduzir para o mal. Ele vai dizer que as paixões, elas são úteis até nós eclodirmos o nosso senso moral. Até eclodirmos o senso moral. Aquilo que Kardec fala no item 10. Tá? Conservação. Eclodiu o senso moral, aí as paixões, elas se tornam inúteis e na maioria das vezes nocivas ao nosso adiantamento. Gente, é justamente aí, como diz o codificador, que nascem todos os nossos vícios. Nas paixões. Porque o instinto vem. Ele vem nos trazendo, vem nos conduzindo. Esse instinto, ele vai se transformando, podemos assim dizer, em sensações. Como diz Lázaro, na lei do amor. Essas sensações, quando nós temos essa inteligência, elas passam a nos dominar. E nós, na grande maioria das vezes, temos ou desenvolvemos uma vontade tão forte por essas sensações que ela se transforma numa paixão e acaba ficando nocivo ao nosso adiantamento. Por quê? Porque a gente coloca tudo nelas. E Kardec vai dizer, é justamente essas paixões que nós estamos falando, nocivos ao adiantamento, que vai desenvolver em nós a ambição, o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Então, o instinto, segundo ele, se aniquila por si mesmo. Por quê? A partir do momento que o princípio inteligente vai desenvolvendo a sua capacidade, vai desenvolvendo as suas faculdades, ele vai deixando de ter razão. Ele vai perdendo o seu espaço. Por quê? Porque a inteligência vai comandando. Aí nós vamos, por exemplo, conseguir controlar a nossa própria respiração. E aí vai ser um ato que? Um ato reflexivo, vai ser um ato combinado. Eu vou dizer, não, agora eu tenho que fazer isso, então eu vou controlar. O instinto é assim, ele vai se aniquilando por si só. Tá? Enquanto a paixão, ela precisa ser dominada, ela precisa ser controlada, e ela só pode ser controlada pela vontade. Essa é a principal diferença que Kardec traz para nós do instinto e da paixão. Quando, por exemplo, a gente se alimenta para sobreviver, isso é uma necessidade, é um instinto. Eu preciso comer para viver. Mas aí chega num determinado momento que eu deixo de comer para viver e vivo para comer. A partir do momento que eu passo a viver para comer, o meu instinto se transformou numa paixão. Ele não é mais apenas algo para a sobrevivência. Ele ficou nocivo.
ele ficou exagerado, ele se transformou num vício. E é esta paixão que eu preciso dominar e controlar. A partir do momento que eu tenho necessidade de determinadas coisas para minha sobrevivência, perfeito. Seja o dinheiro, seja uma roupa, seja uma companhia. Mas a partir do momento que aquilo tudo excede ao necessário para a minha sobrevivência, torna-se uma paixão e um exagero, torna-se um apego. Então eu vou querer mais dinheiro do que realmente eu preciso. Eu quero as pessoas mais próximas de mim do que eu preciso. Eu quero ter mais coisas do que eu realmente necessito. Isso é uma paixão. E é essa paixão, como diz Kardec, que torna-se nociva. E aí o instinto já ficou para trás. Porque é minha inteligência que está falando, eu preciso, ou eu quero isso, eu quero aquilo outro. Não é mais uma necessidade. É um desejo, é uma vontade. E é essa paixão que precisa ser dominada e controlada. Infelizmente, é o que nós precisamos fazer e as dificuldades que nós estamos enfrentando. Mas a gente vai, na sequência do nosso próximo encontro, na quarta-feira, da destruição dos seres vivos uns pelos outros, a gente ainda vai abordar esse tema, por quê? Porque está ligado ao bem e o mal. E aí a gente vai perceber o quanto esta paixão precisa realmente ser dominada e controlada. E ela, infelizmente, nos conduz ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade, à ambição, que é aquilo que, infelizmente, ainda atrapalha a evolução moral da própria criatura. Mas, na próxima quarta a gente fala, porque o nosso tempo se esgotou. Até ultrapassei um pouquinho hoje. Mais uma vez, muito obrigado a todos. É excelente, é muito bom estar aqui com vocês, compartilhando com vocês, aprendendo com vocês todas essas coisas que a própria doutrina espírita nos apresenta e, é claro, na companhia dessa espiritualidade e do nosso mestre amado e querido Jesus. Tenham uma excelente noite, muita paz e até o nosso próximo encontro. Amanhã estaremos aqui dando sequência ao estudo do Livro dos Espíritos. Todos vocês estão convidados. Obrigado.